Hebreus 11, pode ser a partir do verso 32, diz assim a palavra: o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se ser liberados para poderem alcançar um tesouro superior, ou uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo muito melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Capítulo 12, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém? Nós lemos aqui o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12, porque a história continua ali, né? E a história ali está falando de homens, mulheres que estão no rol dos heróis da fé. Gente que escolheu algo pelo que viver e foi nessa determinação de fé até o fim. E o até o fim para uns é, graças a Deus, viver até que a idade chegue e a velhice vença esse corpo que se decompõe e a pessoa parta para a eternidade, naquilo que nós chamamos de uma morte natural. Outros tantos, o viver até o fim foi viver o tempo que existiu, que lhe foi possível, todavia dedicados, mortos por situações, por tempo, por acaso, por tragédias, por problemas. Outro dia alguém me perguntava sobre vida e propósito de Deus e por que algumas pessoas partem. E eu respondia que pelo menos eu sou muito desencanado em relação a esse tipo de situação. Eu creio que existe um propósito de Deus para a minha vida, mas eu também creio em leis naturais que Deus criou para reger a humanidade e o mundo que Ele criou. E essas leis naturais, existe o tempo e o acaso, que afetam a tudo e a todos. Então é perfeitamente normal que a pessoa esteja cumprindo o seu propósito, mas alguma eventualidade, algum acaso possa lhe sobrevir. Aquele avião, por exemplo, da TAM, acho que foi da TAM, que caiu lá em Congonhas, que explodiu num prédio da TAM também, eu não sei se era da TAM ou da Gol, tinha um pastor dentro daquele avião, quem lembra? E aí no meio gospel, muito se falou, porque o pastor era famoso no Brasil inteiro, pregava, e faleceu naquela tragédia. E aí algumas pessoas, porque era a vontade de Deus, então era a vontade de Deus era levar ele e matar um monte de inocente junto. Tragédias, acasos, tempos. Outros por questões políticas, ideológicas, situações. Agora, nenhum deles em vão. Nenhum deles em vão, porque nenhum deles tornou a sua vida vã. Eu estou falando de heróis da fé, eu estou falando de gente que decidiu viver por algo. E o tempo que viveu foi dedicado a isso. E se eu e você decidirmos a viver por algo, ainda que da decisão para a morte nós tenhamos 5 minutos, a gente pode deixar alguma coisa relevante sobre a terra.
Porque quando a gente toma uma decisão de viver pelo reino de Deus, para a glória do Senhor, qualquer coisa que a gente faça, a gente vai fazer com excelência e com relevância, e é uma semente lançada, e toda semente vai gerar fruto, ainda que a gente não esteja aqui para colher. Outros colherão. O texto que nós lemos diz que eles não receberam o que havia sido prometido. Como assim? Porque eles tinham uma promessa, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu. Só que o fato deles não terem recebido o que havia sido prometido não significa que o que eles receberam não seja muito mais excelente. É muito superior o que Deus tem para nós. É muito superior a vida eterna a qualquer coisa que essa vida possa oferecer, ainda que nesta vida o que recebamos seja favor de Deus. O próprio favor de Deus e as bênçãos do Senhor que Ele nos dará nessa terra não se comparam, como Ele disse, ao que Ele preparou para aqueles que o amam. Não se comparam. Então quando o texto diz que eles não receberam o que havia sido prometido, é porque sim, se eles continuassem vivos, tinham muitas promessas que iriam se cumprir pelo fator da cronologia, promessas que estavam estabelecidas e determinadas por Deus para a vida na terra. Mas aconteceu uma desgraça. Aconteceu um infortúnio, aconteceu uma tragédia, aquilo que o pastor Michael estava dizendo, homens escolheram o caminho da maldição, e às vezes uma decisão errada, perversa de afeta muita gente, inclusive inocentes. Agora, se afetar alguém que decidiu viver para a glória do Senhor, promovendo coisas relevantes sobre a terra, o que ele fez continuará a partir dele. O que ele fez continuará apesar dele não estar mais aqui. O que ele fez permanecerá. O texto vai dizer, eles não receberam, mas Deus tinha preparado para nós coisas superiores por meio deles. E aí o que vai dizer o capítulo 12? Portanto, nós, uma vez que nós estamos vendo gente que, glória a Deus, decidiu viver pelo Senhor e produziu coisas relevantes, nós, observando a vida dessas pessoas, desses heróis da fé, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque ele, pela promessa, pela alegria que lhe foi proposta, também sofreu na mão de corruptos, na mão de indecentes, na mão de injustos, por uma alegria que lhe foi proposta. Nós devemos seguir o mesmo caminho, tomar a mesma decisão. Domingo passado eu preguei uma mensagem, no dia 7, na ceia do Senhor, eu preguei uma mensagem sobre a oferta que o Senhor recebe. E a oferta que o Senhor recebe baseado em Romanos, no capítulo 12, que diz que nós devemos nos oferecer ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional. Paulo estava clamando pelas misericórdias do Senhor que eles oferecessem o corpo deles, daquela igreja de Romanos, como sacrifício ao Senhor, como uma oferta, corroborando com isso que eu estou falando aqui, que está escrito em Hebreus, livrando-se de tudo que nos atrapalha e correndo com perseverança a carreira que nos é proposta. Deus está propondo uma corrida para nós, como igreja do Senhor, para esse tempo. Existe um pecado tentando nos envolver, existem distrações tentando nos envolver, existem dores, sofrimentos, angústias, que estão tentando nos envolver, razões que nós temos para não fazer. O texto ainda vai dizer a seguir, que eu não li, na luta contra o pecado, nós nem chegamos ao ponto de derramar nosso próprio sangue como o Senhor, nós não, outros tantos derramaram. O livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, vai dizer que muitos derramaram, morreram, e nós olhando para isso, nós devemos agora nos levantar com mais força ainda. Eu preguei a mensagem no dia 7, e um dos pontos da mensagem era sobre o sal.
Levítico capítulo 2 vai mostrar uma referência de oferta. Oferta dedicada ao Senhor. Moisés escreve como o Senhor gostaria de receber a oferta daquele povo que estava lá no deserto. Quando a gente dá um salto para a nova aliança, a nossa oferta hoje não é mais de coisas, a nossa oferta hoje é do nosso ser, é quem nós somos. Mas Deus não mudou em relação à sua reivindicação. A régua de Deus não baixou. A santidade de Deus não mudou. O que Deus espera não mudou. Então lá no Velho Testamento, Deus já dizia para aquele povo: vai dar uma oferta, oferece a melhor farinha. E para nós a palavra é: vai se oferecer ao Senhor, se ofereça com a tua melhor farinha. Pode ser farinha. Quanto custa 1 quilo de farinha? Mas se é farinha, que seja a melhor. Se é o tempo, que seja o melhor. Se é uma mensagem que você vai pregar, peça ao Senhor a melhor mensagem que você pode pregar naquele dia. Se é um emprego que o Senhor te deu, faça o teu melhor naquele emprego. Se você tem um patrão que é crente, seja ainda mais excelente, porque é o que diz a palavra. Se você é o patrão, seja justo. A melhor farinha para os teus. Ou seja, gente chamada para se ofertar ao Senhor, para que a sua vida seja uma oferta a Deus, é gente que escolhe a melhor farinha. É gente que faz do seu melhor. Ainda citei como exemplo o programa que eu vou começar a fazer, o podcast. Eu estou há 10 anos esperando por essa oportunidade. Muitas oportunidades surgiram. Mas sabe quando nenhuma entra? Quando esta oportunidade surgiu, eu entendi: essa é a melhor farinha que eu posso oferecer ao Senhor. E outra coisa, a melhor farinha que você pode oferecer ao Senhor não é comparada à do teu irmão. Se você comparar, ou você vai se achar melhor, ou você vai se decepcionar, porque sempre tem alguém melhor do que você. O que Deus está sondando não é a comparação no meio da igreja. O que Deus está sondando é a dedicação de cada um. Deus te julga pela tua condição. Deus sabe se o que você está fazendo é o melhor que você pode fazer. Deus sabe disso. Para os outros pode ser desprezível, porque talvez você esteja cercado de gente muito capacitada. Mas o próprio Jesus não se impressionou com quantidade. Jesus sempre se impressionou com coração sincero. Por isso que a oferta da viúva foi maior do que a oferta dos ricos. E o texto vai dizer: eles davam muitas ofertas, mas davam do que sobrava. Não era a melhor farinha. Era muito comparado à realidade, mas quando Deus olhou para eles assim: não, mas é a tua pior farinha. É a tua farinha do meio. Eu ainda brinquei sobre isso, ainda falei assim: tem gente, eu não conheço pessoas que dão o pior para Deus. Eu sinceramente não conheço gente que deliberadamente diz assim: ó, Deus, se quiser que aceite isso aí. Eu não conheço. Mas eu conheço muita gente que está na média, e média é sinônimo de mediocridade. Escolheu uma vida medíocre, poderia fazer melhor, mas ele escolheu fazer o meio termo, tá bom. É do jeito que está dando, é do jeito que... Não é o pior, mas é a mediocridade. Aí quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente vê que Deus tem ânsia de vômito com gente morna. Jesus disse: a minha vontade é vomitar da boca, melhor que fosse frio. Comida fria ainda dá para comer, tem gente que até gosta de pegar uma pizza gelada na geladeira, dá aquela... Tá valendo. Agora, morno, melhor que fosse frio, o morno eu vomitarei da minha boca. É a mediocridade irrita o Senhor, enoja o Senhor. E a gente não pode se conformar com uma vida medíocre, vivendo o reino de Deus, que é a excelência, que é o que de mais poderoso existe. Nós temos o reino de Deus dentro de nós, sem se comparar, mas fazendo o melhor. Aí no texto eu falei sobre o óleo, que é sinônimo da unção, falei sobre o incenso, que é um sinônimo da adoração, falei sobre a oferta não ter fermento, que é o sinônimo da manipulação, não manipula as coisas, deixa as coisas acontecerem na fermentação natural do tempo e o modo de Deus. E aí falei sobre o sal, porque lá em Levítico 2 vai dizer assim, ó, nunca se esqueçam de colocar sal. Em todas as ofertas de vocês tem ali o sal.
E o sal é o sinônimo da aliança com Deus. O sal é você dizendo assim para o Senhor: Senhor, se essa for a minha primeira oferta, porque talvez alguém aqui esteja se oferecendo ao Senhor pela primeira vez. Senhor, eu estou entregando a minha vida a partir de agora, até hoje eu não fiz isso. Então essa é a minha primeira, é a primeira vez que eu, de forma intencional, madura, me entrego ao Senhor. Se essa for a primeira, não será a última, não será a única. Por isso que a Bíblia vai dizer: coloque sempre sal, porque o sal é o sinônimo da aliança. É você dizendo: Senhor, se for a primeira, não será a única. Se for mais uma, também não será a última. Cada vez que você coloca sal, você está dizendo assim: ó, Senhor, eu estou aqui me oferecendo, mas eu já me coloco à disposição para a próxima. Precisou de mim, eu estou aqui. Conta comigo até o fim. Isso é escolher algo para viver. Eu preguei isso no domingo, no dia 7. No dia 10 a gente vê aquele atentado com aquele jovem. Charlie Kirk, que foi assassinado brutalmente, terrivelmente, de forma perversa. O que ele estava fazendo na faculdade? Pregando o nome de Jesus. O que ele estava fazendo? Dedicado a sua vida a um avivamento. O seu sonho era que os Estados Unidos voltasse a viver o sonho da família americana. Os Estados Unidos é um país fundamentado no protestantismo, na cultura judaico-cristã. É um país que até uma geração atrás, 2 gerações atrás, você via os americanos com muitos filhos, família grande, vivendo a casa, a família, e isso tudo está sendo corrompido, deturpado. E é o que eu sempre digo: o avivamento é uma volta à origem. No seu coração ele queria devolver uma cultura original de um povo que prosperou por causa disso. Então ele dedicou a sua vida. Onde é que eu posso ir? Eu posso ir nos jovens, eu vou nessa geração, eu vou na juventude, devolver para eles o entendimento, trazer para eles o entendimento de que uma sociedade, um país forte que nós somos, nasce de uma família forte. E era isso que ele pregava. E tomou um tiro. Aí eu estava vendo, acho que foi para o Dr. Khalid que me mandou um vídeo dele dizendo que como que ele queria ser lembrado. E ele disse assim: que por acaso eu morrer, que ninguém sabe a sua hora, ninguém quer ir. Ele ainda tomou um susto: se eu por acaso eu morrer, como que ele diz assim: eu não estou nem pensando nisso, pelo amor de Deus, não quero. Mas se por um acaso isso acontecer, eu quero ser lembrado como alguém que tinha coragem, como alguém que tinha perseverança, como alguém que estava decidido, como alguém que estava posicionado. E aí você vê que apesar de tudo que aconteceu, um despertamento está havendo nos Estados Unidos, por causa disso. A capacidade que Deus tem de transformar aquilo que é maldição em bênção. Na mensagem eu dizia, o poder do sal. Se você estudar, você vai ver que o sal é o resultado da erosão das rochas. E Jesus disse: eu sou a rocha. Então todas as vezes que a rocha é ferida, ela libera sal. Quando Jesus foi açoitado, ele liberou sal. Quando Jesus foi afligido, ele liberou sal. Quando Jesus foi violentado, ele liberou sal. Quando Jesus estava padecendo na cruz, ele, a rocha, estava liberando sal. A igreja estava sendo formada, os discípulos estavam sendo encorajados, o evangelho estava tomando corpo, no meio de um império corrupto, depravado, de perseguição, que matava as pessoas apenas porque elas professavam a fé. O sofrimento de Jesus deu uma coragem àqueles homens, ao ponto de falarem independente do que poderia lhe acontecer, porque a rocha, sofrendo, liberou sal. Todas as vezes que o nome de Jesus for atacado, sal será liberado. Todas as vezes que a igreja for perseguida, sal vai se manifestar. Vão se levantar, e serão homens de coragem, de ousadia, de determinação, de perseverança, de decisão. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: fique atento e discirna o tempo e o modo do Senhor. O nome de Jesus está sendo atacado como nunca foi, e isso tem uma razão.
liberação de sal. E o sal somos nós. E Jesus declarou: se o sal perder o seu sabor, não presta para nada, além de ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você, sendo sal, não exercer a tua identidade de sal, o que vai acontecer com esta igreja, que não assumir a sua identidade no Senhor, deixando para trás as coisas que lhe envolvem, o tempo da distração, o pecado que tenta lhe envolver, e assumindo a sua identidade, de nada mais servirá senão para ser pisada pelo inferno e pelos seus infernais. É hora da igreja se levantar. Se levantar com posicionamento, se levantar com identidade, se levantar com cultura, se levantar com manifestação do reino. Eu não estou falando de se levantar com ideologia política, com bandeira de política e de denominação. Eu estou falando de se levantar com uma cultura. A tua casa não pode ser corrompida por esse mundo. É hora de a sua casa ser um arauto e uma luz acesa, com os princípios do reino de Deus, com coragem, com decisão, com ousadia. Lá no colégio que os teus filhos estudam, talvez daqui a pouco vai ter algum tipo de situação em que vão levar as crianças, que querem levar as crianças, que as crianças querem participar, mas você, com discernimento, sabe que isso é corrupção. Você vai dizer: não, os meus filhos não vão. E não vão, e acabou. Preservar a tua casa, preservar a tua identidade, preservar a tua cultura. Como homem de negócio, muitas vezes você vai ser tentado a se corromper, a fazer de qualquer jeito, os fins ficarem no meio, e você vai tomar uma decisão: eu não vou fazer nada que corrompa a minha identidade, a minha cultura, a minha consciência. Eu não vou ganhar isso aqui, perder a minha alma. E talvez vai ter prejuízo por isso. Aceite o prejuízo dando glória a Deus. Ainda bem que deu prejuízo, porque pelo menos os meus valores estão preservados. Isso é ser sal, isso é temperar, isso é tomar atitudes. Como igreja nós vamos ser tentados. A igreja, parte da igreja hoje já se contaminou, já se corrompeu, já se desviou do seu propósito original, está se tornando insípida. E a palavra manda ser salgado, ter sabor. A morte desse jovem, para nós, é só mais um alerta. É um Hebreus 11 do dia 10 de setembro. É a carta de Hebreus e os heróis da fé continuando sendo escritas. Talvez se nós estivéssemos nos dias de Isaías, pois é, soubesse que o rei lá pegou Isaías e cerrou no meio. Ah, pois é, né? Alguns olharam para aquilo ali e disseram assim: não, o que eu estou fazendo? Eu estou muito morno, eu preciso tomar uma decisão. Preciso defender o que é certo. Outros talvez disseram: pois é assim mesmo, a vida é essa. O que nós estamos vendo aqui, essa semana, que nós vimos, é só um exemplo de um Hebreus 11 do ano de 2025, escrito bem diante dos nossos olhos. Então, se é Hebreus 11 sendo escrito diante dos nossos olhos, quem viu aqui o discurso da mulher dele falando? A mulher dele fez um discurso lindo, e um parte do discurso dela, ela dizia assim: o meu marido está na glória com o seu Senhor com uma coroa de mártir. E é verdade, porque Apocalipse capítulo 6, outro dia eu preguei, pega a palavra que eu preguei sobre Apocalipse, e os cavaleiros de Apocalipse, e os selos que são abertos. O selo de número 5, o quinto selo, vai dizer que quando se abre ele, as almas daqueles que morreram, por causa da palavra do Senhor e do testemunho que deram do nome de Jesus, clamam debaixo do seu altar, dizendo: até quando, Senhor, esperarás para vingar o nosso sangue? Diante dessa humanidade que nos matou porque nós testemunhamos o teu nome, literalmente, o que vimos no dia 10. E o Senhor diz assim: pega aqui vestes novas, brancas, acalma o teu coração, porque ainda não se completou o número daqueles que precisam morrer. Nós estamos vendo bem diante dos nossos olhos os selos sendo abertos, os cavalos cavalgando. E se isso tudo está acontecendo bem diante dos nossos olhos,
Então que a gente leia o início que eu li para você de Hebreus capítulo 12. Diante de tudo isso, cercados de uma nuvem de testemunhas, livremo-nos do pecado que nos envolve e de tudo que nos atrapalha, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, porque tal como eles, em nome de Jesus, a nossa geração, ou pelo menos nós que estamos aqui, nós vamos figurar o rol dos heróis da fé. Quanto tempo cada um de nós vai viver, eu não sei, mas que o tempo que temos sobre essa terra, que seja para construir coisas relevantes, para que se cumpra sobre nós aquilo que disse Jesus Cristo. O grão de trigo, se ele ficar na sementeira não dá nada, mas se ele cai na terra e morre, ele dá muito fruto. Por isso que a morte desse cara não vai ser em vão. Em torno dele, tudo que ele alcançar, você pode ter certeza que vai dar muito fruto. Mas que seja assim com a nossa vida também. Que Deus nos livre de termos uma morte trágica, que a gente possa morrer de velhinho. Mas entenda uma coisa, quanto mais tempo de vida na terra, mais responsabilidade de frutificar. Se nós queremos viver até os 80, 100, então a gente tem a responsabilidade e o dever de darmos mais fruto do que Ele deu. Porque a promessa do Salmo é: na velhice dará fruto. E não sermos árvore seca, inutilizando a terra, correndo o risco ainda de Jesus vir dar uma visitadinha, olhar assim, que tem folha lá, deixa ela dar uma olhada, não tem nada para comer, seca, para de inutilizar a terra, não foi o que ele disse? Porque diante de tudo que está acontecendo, em nós deve surgir um senso de uma guerra espiritual, mas uma guerra, uma determinação, porque eu nunca vi o mal vencer o bem. O mal não vai vencer o bem. O mal prevalece enquanto o bem se acovarda. Nós não sabemos o poder que nós temos, mas historicamente a humanidade, diante de injustiças deliberadas e constantes, em algum momento ela se levanta e a situação muda. E o que me parece é que esse tempo está chegando. E aqueles que ainda estão dormindo, que fique a palavra do Senhor: desperte, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Existe um rol sendo escrito de gente chamada na sua geração para ser herói da fé, heróis sem capas, heróis sem poderes hollywoodianos, mas heróis da fé para os seus filhos, para os seus amigos, heróis da fé para a gente que passa pela gente e tem consciência do que a gente está vivendo, mas a resposta que a gente dá a eles uma conturbação mental, dizendo: como é que pode? Só pode ser Jesus. São esses os heróis que o Senhor está levantando. E essa galera só está de pé porque não está distraída. Então não se distrai em nome de Jesus, porque é um tempo muito favorável, de uma guerra que já está vencida, de um general que já saiu à frente marchando, e nós estamos com ele despertos atrás, porque um avivamento está vindo sobre a nossa geração.